Sem problema, eu vou até pegar daqui para dizer que a professora, esta grande historiadora brasileira, que eu já citei em várias ocasiões, a professora Heloísa Starn, ela escreve que a máquina do golpe, examinando 64, ela afirma, aspas, golpes eclodem numa dinâmica de crise de que se beneficiam seus protagonistas, capazes de entender que estão diante de uma circunstância institucional com potencial disruptivo, da qual é possível se aproveitar para apossar-se legalmente do controle político em benefício de seus interesses particulares ou dos grupos envolvidos na ação. E um dos autores que mais trata da questão de golpe de Estado, o professor Milton Binotto, que tem na sua obra Golpe de Estado, História de uma Ideia, ele também afirma, se uma das condições para o sucesso de uma conspiração é a manutenção do segredo das tratativas, do lado dos que a combatem, desvelar a trama dos conspiradores para o grande público é, ao mesmo tempo, um passo essencial e cheio de risco. E aí ele diz, não existirá nenhum cidadão, citando Cícero, tão cego para não perceber que existe a conjuração, tão desonesto para não admiti-la. Mas ele diz, a tentativa de conquistar o poder por meio de uma conspiração só é bem-sucedida se visa o coração da República com suas leis e costumes e os destrói. E é isso. Quer dizer, é preciso essa montagem, uma dinâmica que se faz não de um dia por outro, mas que se prepara, isto que a professora Heloísa chama de máquina do golpe, e que se estende até chegar ao momento adequado. Por isso, tudo isso que foi mostrado agora pelo ministro Alexandre mostra exatamente que não se pode desvincular uma coisa da outra, porque solto teria uma outra conotação, um outro enquadramento, inclusive jurídico penal. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, eu, em meu voto ao tratado da organização criminosa, concluo exatamente pela sua comprovação neste caso, conforme o Procurador-Geral da República denunciou, comprovou e, nas suas alegações finais, reafirmou. Do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe, eu trato também, neste caso, porque me parece que ocorreram, não me parece que seja caso de consunção, foi muito afirmado nos documentos, especialmente das defesas, que estávamos diante de uma situação que não havia violência. Aliás, eu nem preciso de repetir muita coisa, porque as imagens agora reapresentadas, nós já tínhamos visto desde as sessões de recebimento da denúncia, deixam estampado, escancarado, que quando se chamam os kits pretos, quando se chamam caminhoneiros para virem e, portanto, apresentar esta equação, quando se lida com e, aliás, na operação Punhal Verde e Amarelo também, tudo isto junto é de enorme violência. É de violência praticada, é de violência institucional, é de violência política, e no caso do Poder Judiciário e do Poder Judiciário eleitoral especificamente, a violência é muito maior, a violência praticada contra os integrantes do que se teve, do que se comprovou aqui em numerosíssimas vezes. Os crimes tipificados, ao meu ver, portanto, não se juntam. Quer dizer, essa ideia de uma construção é que se pratica um crime de maior potencial ou de uma prática que pode se estender e se valer do outro, chamado crime meio, que ali se teria a prática de um crime. Não é isso, nós temos duas figuras, dois tipos penais que podem até, num determinado caso, levar a essa circunstância, não como necessariamente sendo uma confusão destes dois crimes, que, havendo um ou outro, necessariamente seria engolfado pelo primeiro. Não é isso que me parece que se tenha. A doutrina nos leva exatamente a esta compreensão, a interpretação dos fatos comprovados, vinculados ao que é a previsão legal, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, deixa patente que é um crime tentado, como aqui já se disse também. É óbvio que é tentado, porque se fosse exaurido, não seríamos nós que estaríamos aqui hoje a julgar, longe disso. Nós teríamos, então, nesta circunstância,
aquele que dá um golpe de Estado e que consegue chegar ao poder é herói, não é golpista. É exatamente esta circunstância de dizer que é um crime de empreendimento. É um crime que se consuma, e aí a demonstração que era necessária é exatamente no sentido de que houve todo um conjunto de práticas para levar a ele, que culminaram com o que nós vimos. Em muitas oportunidades que foram demonstradas neste caso, nós tivemos prática de crimes, os atos são pensados, planejados e executados para uma radicalização social e política que adensa um ambiente de instabilidade política. Volto ao que ensina a professora Heloísa. Este ambiente de crise é propício, é quase necessário para que se tenha um golpe de Estado em condições de manter aquele que chega ao poder ilegitimamente a se sustentar. E aqui essa ideia é uma ideia um pouco do Maquiavel, que chegar ao poder é fácil, se manter nele é que é difícil. E é por isso mesmo que o golpe de Estado hoje se faz, inclusive por aqueles que estão no poder, ao contrário do que se diz que não seria dado. Não, nós temos inúmeros exemplos na história dessa circunstância. Essas crises são muitas vezes fabricadas, pelo menos no seu início, depois as pessoas passam realmente a desacreditar. Tenho repetido com frequência que plantar a desconfiança, especialmente a desconfiança nos espaços da política estatal, eu digo, é muito, muito mais fácil e fecunda com mais rapidez do que plantar a confiança. Semear a confiança depende de uma construção diuturna. Semear a desconfiança é simples, há uma propensão, especialmente com o uso dessas tecnologias que foram utilizadas nesses casos, com muita tranquilidade, com muita frequência, e essas práticas todas se amalgamaram e convergiram para essa agressão contra a paz pública, que é o bem tutelado por essas figuras, por esses tipos penais. Na minha compreensão, não há construção, não há absorção entre os crimes na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, e isso já foi decidido também aqui em outras ocasiões. Portanto, para mim, a tentativa de golpe, não sendo o meio necessário ou etapa para a abolição, precisava da comprovação de que tentou-se realmente contra os poderes. Dá exemplo agora a demonstração de 2021, quando se começou a buscar discursos e instigar e insuflar contra o Poder Judiciário, vice especial ao Poder Judiciário Eleitoral, contra os integrantes do Poder Judiciário Eleitoral, levaram a condição de facilmente depois dizer que era preciso haver uma substituição, ou abaixo o Supremo, fora a Justiça Eleitoral, que culmina, então, na proposta de intervir, a palavra é uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, na tal minuta. Então, por tudo isso, o panorama fático e normativo está devidamente demonstrado. Eu estou concluindo, acho que, neste caso, está comprovada a violência e a grave ameaça. A prova produzida durante a instrução processual, além das provas documentais, para mim, comprovam essa materialidade, facilitada de que, como destacou a acusação, a organização documentou quase todas as fases da empreitada. A operação que é menos citada é a Operação 142, que era difundir que as Forças Armadas tinham a tutela do Brasil. O Brasil seria uma democracia tutelada. Isso, aliás, ministro Alexandre, me lembra uma circunstância, e brevemente fazer a referência, aqui em 1893, quando um presidente renuncia e vem o outro, a Constituição de 1891 também tinha um artigo 14, que foi incluído pelo Rui Barbosa, que depois ele teve que explicar, não, isso aqui nós não estamos querendo nenhuma instituição tutelando, todo mundo se submetendo ao direito. A mesma circunstância foi agora repetida a um super historiador brasileiro, Carlos Fico, que narra isso e que parece que a gente está vendo de novo a mesma situação de se aproveitar de um artigo da Constituição para dizer, e para a sorte do Brasil, como ficou demonstrado, tanto o Batista Júnior, principalmente,
e o Freire Gomes afirmaram a posição das suas forças, disseram que não aconteceria. Um deles sai da sala durante a reunião ao apresentar a minuta de golpe e, portanto, tivemos instituições que asseguraram essas circunstâncias. Por isso que eu digo, nenhuma ação penal é contra a instituição. Esta aqui é o contrário. Ministro Flávio, acho que me corrija se eu estiver confundindo, mas Vossa Excelência chegou a dizer no seu voto. Isto aqui demonstra que as instituições podem funcionar, têm de funcionar segundo o direito vigente no Estado. E as Forças Armadas, no final, deram a comprovação deste fato. Sem dúvida, ministra. E apenas a lembrança do golpe de 64 é curiosa, porque no golpe de 64 tinha menos prova documental do que nessa tentativa. Nessa tentativa agora só faltou ata. Lavrar ata, aos tantos dias. Apesar de... Agora, no golpe de 64 tinha menos prova documental. Na verdade, as provas documentais só emergiram com a abertura dos arquivos do governo dos Estados Unidos. Mas, nesse caso, ainda há essa singularidade que Vossa Excelência destaca. O standard probatório é não só testemunhal, como documental. Talvez isso até seja uma não sei, só cogitando. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas querem tanto se mostrar mais do que ser, que elas querem mostrar que elas participaram, que elas fazem, que elas dão um golpe, e aí elas vão deixando rastros, porque elas fazem maquete do projeto, elas desenham, mostram, fotografam, como se fotografa a comida do dia a dia, dizendo, olha, eu como. Não, você come, está certo, eu não preciso mostrar. Mas talvez a documentação que veio, que Vossa Excelência lembra bem, quer dizer, chegou-se nessa Operação 142 encontrar-se uma pasta intitulada Memórias Importantes. E a memória era naqueles documentos de golpe. A instrução processual, portanto, reforça com manuscritos, com arquivos, com digitais, com planilhas. Se diz assim, aquela caderneta de um dos réus, no caso do Augusto Heleno, Ribeiro Pereira, aquela caderneta era só de notas pessoais. Mas quem faz notas pessoais, que na hora que se confronta, dá exatamente o que estava sendo cogitado, idealizado, numa tentativa, além do que, neste caso, mesmo que não tivesse essa caderneta, o tanto de provas produzidas era suficiente para chegar a isso. Então, a análise detalhada em cada tópico demonstra, a meu ver, que os tipos penais previstos nos artigos 359-L e 359-M, e diferente do alegado, pelas muito eficientes, repito, defesas, me parecem comprovar condutas atribuídas aos réus que se envolveram na prática de atos de violência, de grave ameaça, de coação institucional, de coação pessoal, de cogitação de assassinato de autoridades, na tentativa de abolir o Estado democrático de direito, restringindo os poderes constitucionais, sobretudo o poder judiciário e o ramo do poder judiciário, que é o eleitoral, e tentar depor o governo legitimamente constituído. Neste caso, eu estou fazendo referência muito maior à Operação Punhal Verde e Amarelo e ao Copa 2022, que é já, neste caso, monitoramento por integrante das Forças Armadas do ministro Alexandre, com o objetivo de neutralizá-lo, e neutralizá-lo, não é, ministro? É preciso que se diga que não é uma coisa boa. Eu digo isto, e aí faço um parênteses rapidíssimo, que outro dia, entrando numa farmácia, uma senhora falou que Vossa Excelência era muito... Não sei qual a palavra que ele usou, mas não foi muito bacana, não foi. Não, ele disse assim, só porque meu marido falou que queriam neutralizá-lo. Neutralização não é ruim. Como assim? Ela disse, porque uma amiga minha que fez neutralização ficou bem. Eu falei, não, a senhora está confundindo com harmonização. Harmonização, deixa-me explicar. Mas ela queria que eu fizesse também? Claro, ela achou que Vossa Excelência... Está difícil a vida. Ela achou que Vossa Excelência... Eu expliquei, eu falei, olha, a harmonização do que me consta é para a pessoa não ter
problemas com as rugas do envelhecimento. E neutralização é para não ter problema de envelhecer. Vai embora antes. Resolve de vez. Resolve de vez, não fica fazendo isso. Enfim, para neutralizar Vossa Excelência, o emprego de arma de fogo, os atos de 8 de janeiro, aqui agora repassados na parte de Vossa Excelência, tudo isso mostra cabalmente, como afirmado pelo Procurador-Geral da República, ações de grupo, violência em potencial ou violência grave, ameaças graves, coações de toda natureza praticadas, portanto, cumprindo-se rigorosamente todas as exigências legais. Por tudo isso, eu estou considerando que foi também dito aqui, apenas para lembrar, que haveria atos preparatórios, mas que não se começou a execução. Atos tidos como preparatório não podem ser considerados como dados isolados sem nenhum efeito quando a conduta adotada já é o início mesmo do que se pretende. E esta violência era para criar este clima descrito pelos historiadores principalmente, e se fosse possível dar suporte a essa conclusão, seria preciso realmente se voltar para recolocar a sucessão de condutas narradas na denúncia e quanto nós estivemos próximas mesmo de uma ruptura constitucional. Para mim, a prova da presença de conluio entre essas pessoas, conluio no sentido de uma organização que se integra com os objetivos, e disso há uma farta prova produzida com a liderança do Jair Messias Bolsonaro. Esta prática de monitoramento, por exemplo, para essa neutralização que não foi desejada pelo ministro Alexandre, de autoridades do Poder Judiciário, de candidatos eleitos, a pressão para adesão às minutas que foram devidamente comprovadas, a própria minuta, que ainda que tenha sido feita e refeita, ela só demonstra que não era um dado momentâneo, um pensar momentâneo. Por tudo isso, eu considero que se caracteriza, em face do que foi comprovado nos autos, a prática desses crimes. Como também, e aí acho que não preciso passar muito tempo, a dizer dos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, porque as imagens foram suficientes para mostrar e tudo que nós passamos naquele período. E, na parte do meu voto, presidente, eu prometi a Vossa Excelência que seria 1 hora, mas eu vou passar, porque vai ficar tudo devidamente registrado, como eu disse, no voto alongado, e porque não altera muito a circunstância de não fazer a leitura integral e tão alongada do voto. Quanto a Mauro César Barbosa Cid, que chegou a dizer que foi um mero espectador, que, por exemplo, na live ele era, em algumas ocasiões, ele estava no ambiente, mas não estava presente. Está comprovada a participação, aliás, é admitida em várias passagens da própria colaboração. Está comprovado como ele atuava, como ele participou, como ele atuou nas comunicações, como ele levou a efeito, recebia os documentos, repassava os documentos, garantia que se mantivesse o ânimo de todos os integrantes, ou os que poderiam participar, estava em sintonia permanente com os discursos, as estratégias adotadas pelos outros integrantes da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, Augusto Heleno, no contexto do envolvimento na linha da própria organização criminosa, comprova-se a atuação dele na produção de prova que serviu de base a uma falsa investigação sobre as eleições. Portanto, tenho para mim que a participação efetiva do colaborador como um ator que também pratica os crimes não ficou restrita nem ao ataque às urnas eletrônicas, que nessas aí há comprovação documentada, mas tenho para mim que o colaborador atuou, e não como mero espectador, mas atuou realmente praticando atos
criminosa. A afirmação, portanto, não se sustenta diante do conjunto probatório. Eu estou fazendo a transcrição dos dados, as declarações que foram dadas nos diálogos extraídos, inclusive, do celular do réu colaborador, as comunicações com os kids pretos, e, diferente do alegado, portanto, no próprio interrogatório, nas alegações finais, houve um envolvimento, houve a interlocução com os manifestantes, era solicitada orientações, estudo está devidamente revelado e comprovado, registros de entrada e saída em todas as ocasiões. Portanto, eu estou concluindo nessa parte sobre a atuação do Mauro César Barbosa Cid, com a descrição dos atos por ele praticados ou dos comportamentos, ou a articulação, a participação de reuniões, o compartilhamento de informações, documentos, contratos, angariando recursos, inclusive, como foi solicitado a ele. O ministro relator, me parece que chegou a dizer que bravatas ou conversas de bar não levam ao que nós vimos acontecer. De fato, não havia o dolo, portanto, como consciência e vontade dirigidas a realizar os tipos penais, tudo devidamente corroborado e, portanto, eu estou concluindo no sentido exatamente de considerá-lo autor dos atos que foram imputados e, como eu disse, eu considero válida e, no momento da dosimetria, falarei sobre o pleito formulado pelo Procurador-Geral da República, mas considero que é válida a colaboração premiada e que ele atuou verdadeiramente como um dos autores dos crimes praticados. A adequação da concessão dos benefícios, isso fica para a dosimetria. Quanto ao réu Jair Messias Bolsonaro, presidente, eu também faço uma alongada motivação de tudo que foi computado, mas eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. Diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas. Muito boa tarde para você,